Olá pessoal, eu sou o Fernando e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o fundo imobiliário MXFR11. Quanto que rende de dividendos 1.000 cotas do fundo imobiliário MXFR11. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo essa questão, vou estar mostrando quanto que vai render de dividendo, de dinheiro, de papel bordado todo mês ali na sua conta, uma renda passiva. Se você tiver ali, quando você bater a meta de 1.000 cotas de MXFR11. Mas primeiro, o que seria o MXFR11? Ele é um fundo imobiliário de papel. Eu gosto sempre de citar o exemplo do que todo mundo conhece muito, é o fundo imobiliário de tijolo, porque a gente já vê no dia a dia. É uma casa física que você aluga, recebe o provento, o dinheiro. É bem parecido à questão do fundo imobiliário de tijolo, que às vezes é um galpão logístico, um shopping, e ele é o quê? Ele é locado ali num contrato de muito tempo, e aí quem compra cotas daquele fundo imobiliário tem o direito de receber o quê? Os dividendos, os rendimentos, proporcionais o quê? Ao seu posicionamento, a quantas cotas a pessoa tem. O fundo de papel, ele é o seguinte, ele investe em dívidas imobiliárias. O fundo MXFR11, que é o caso, ele investe em dívidas imobiliárias, ou seja, ele financia construções, e aí essas operações que ele faz, traz o quê? A receita, traz o dinheiro, que ele faz o quê? Reparte com os cotistas. Quem tem cotas do fundo imobiliário MXFR11 recebe ali, proporcionalmente, a quantidade de cotas que a pessoa possui. Ele é o fundo imobiliário mais popular do Brasil. Ele é o fundo imobiliário que mais os brasileiros gostam, os investidores mais gostam de comprar aí, é ele. E acredito eu que é principalmente pelo quê? Pelo preço. Ele tem um preço muito baixo. Ele é cerca de R$ 10, R$ 10 e pouco ali. Ele é um preço bem acessível, porque normalmente quem é investidor das antigas aí lembra que fundo imobiliário geralmente era caro. Era fundo imobiliário, era 120, 150, 200 e hoje em dia não. Está tendo muita diversificação de fundo imobiliário, inclusive o MXFR11 aí, que ele tem esse preço muito atrativo e as pessoas gostam muito desse fundo imobiliário de papel, porque também ele tem um dividendo bem interessante, que vou já mostrar para vocês aqui. No jeito, pessoal, já estou aqui com o iPad em mãos para a gente analisar alguns fundamentos do MXRF11. Para isso, vamos usar esse site bem aqui, o Funds Explorer, que é um site muito bom para a gente estar fazendo o quê? Essas análises sobre algum fundo imobiliário. Então, vamos colocar aqui na lupa MXRF11. Olha aí, ele já apareceu aqui, ó, Maxi Renda. Vou tocar nele aqui. E aí, pessoal, ele já traz aqui uma série de informações importantes, a verdade é essa, sobre o fundo imobiliário que a gente deve se atentar. Ó, começando aqui pelo valor dele. O valor dele está sendo negociado a R$ 9,52. Até menos do que eu estava imaginando. Eu achei que estaria uns 10,20, 10,50, mas não, tá 9,52. Inclusive aqui em vermelhinho, ó, 0,63 de quê? De queda. Ele está em queda. A liquidez média diária dele é de 11 milhões. Basicamente, o que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que ele está sendo negociado, comprado, vendido nessa média aqui de 11 milhões. É muita coisa. Ou seja, se você, por algum motivo, quiser se desfazer dos seus fundos imobiliários, você não vai ter dificuldade. Você vai pôr eles para vender e vai conseguir executar sua ordem ali tranquilamente. Por quê? Porque ele tem uma liquidez muito alta. O último rendimento dele, 10 centavos, nada mais justo, pois o valor da cota é 9,52, então a cada cota você ganha ali 10 centavos. Ó, o dividend yield, quanto que ele pagou de dividendo de rendimento no último ano? 11,97, ou seja, um dividend yield aí de quase 1% ao mês. Então também é muito interessante isso daí. Patrimônio líquido, 4,1 bilhões, ou seja, é um fundo gigante, é um fundo imobiliário monstruoso, enorme, porque ele tem um patrimônio muito elevado. E o valor patrimonial dele está 9,40. O que isso quer dizer?
Se você pegar aqui o patrimônio líquido, 4,1 bilhões, dividir pelo número de cotistas, vai dar o quê? O valor patrimonial de 9,40. É por isso que esse PVP aqui embaixo está dando 1,01. Quando o PVP dá somente 1, está do preço justo. Quando o PVP está abaixo de 1, é porque o preço está descontado, está sendo abaixo do valor patrimonial. E aí aqui a gente analisa, ó, como o PVP está 1,01, o valor patrimonial está acima. É tanto que ele deveria ser negociado o quê? A 9,40. Se ele fosse 9,40, beleza, preço justo. Se ele fosse 9,39, tá com desconto. Aí o PVP ia estar abaixo de 1. Mas como o valor patrimonial está aqui 9,40 e o PVP 1,01, aí o valor dele, ó, 9,52. Mas como ela tem um preço baixo, um preço bem atrativo, mesmo assim as pessoas compram, porque o PVP dela tá alto, mas não é uma coisa absurda, né? Tá 1,01. Até o PVP de 1 estaria no padrão. Aí rentabilidade no mês 2,37. Então vamos descer aqui um pouco, ó. Aqui a questão dos dividendos, ó. Histórico de dividendos do MXRF11. Tá aqui, ó, nos últimos 12 meses ele pagou R$ 1,14 por ações. Vamos puxar aqui, ó, em 5 anos. Olha aqui, se você ver, prestar atenção nessa linha verde, ó, ela oscila, mas é pouco. Ela oscila pouco, ó. Você tem ali entre R$ 1,20 a 90 centavos ali de dividendo. Ele vai rolar aí mais ou menos nessa média, podendo aumentar um pouco, abaixar um pouco, mas durante 5 anos foi esse dividendo aqui que ele pagou. Temos outras informações, ó. Ó, aqui temos uma interessante aqui, que é comparando o MXRF11 com a poupança. Se você tivesse aplicado 50 mil reais na poupança e 50 mil no MXRF11 durante o período de 12 meses, qual seria o resultado? Ele traz aqui, ó, montante final no fundo, R$ 58.487,51. Enquanto que na poupança você teria somente 53 mil. Olha a diferença. O MXRF11 está ganhando da poupança 10,35%. Isso é bem interessante porque eu costumo sempre dizer aqui no canal que a poupança é o pior, só não é pior a poupança do que você guardar o dinheiro no colchão. Isso aí é terrível, é o pior. Mas depois vem a poupança. Entre os investimentos existentes, a poupança é o mais fraco. É o que rende menos. Então, agora vamos puxar aqui na calculadora. Então, pessoal, agora chegou a hora. Já estou aqui com a calculadora em mãos para a gente fazer os cálculos de quanto que vai render 1.000 cotas do MXRF11. Mas antes disso, vamos calcular quanto que sairia do seu bolso para você ter essas 1.000 cotas, baseando nessa cotação de 9,52 por cota, que foi o que a gente viu lá no site Fundos Explorer. Multiplicado por 1.000 cotas, você gastaria R$ 9.520. Beleza. Esse é o valor que sairia do seu bolso para você adquirir as 1.000 cotas. Agora vamos ver quanto que elas renderiam, né, de dividendo, baseado nesse último aí de 10 centavos. Então a gente tem aqui 0,10 vezes os 1.000. Olha aí, você teria R$ 100 de dividendo mensal, ou seja, todo mês ali pingando R$ 100 na sua conta, depois de você conseguir investir 9.520. E o mais interessante disso aqui, galera, o mais legal é o quê? Que R$ 100 já vai dar 10 cotas a mais de MXRF11, ou seja, fazendo a famosa bola de neve de investimentos, de ir cada vez aumentando mais. Porque o dividendo vai cair, você vai reinvestir e, digo mais, você pode investir juntamente com seu aporte. Não somente, vai cair R$ 100 de dividendo, vou reinvestir no MXFR, mas com o seu aporte mensal também, que aí vai multiplicar cada vez mais rápido o seu patrimônio.
Agora eu vou falar um pouco sobre os riscos. Será que é interessante você ter o MXRF11 na carteira? Inclusive, deixa aí nos comentários se você tem esse fundo imobiliário ou se você tem vontade de ter, porque, como eu disse, ele é o fundo mais negociado da bolsa. E, pessoal, como todo investimento, é claro que ele tem risco, mas o risco é o quê? É controlado, é você analisar. É praticamente impossível esse fundo imobiliário quebrar da noite para o dia. Um fundo robusto de 4,1 bilhões de patrimônio, ele não vai quebrar assim da noite para o dia. É o fundo que mais tem investidores investindo nele. Tem as várias análises que você deve fazer. Eu mostrei aqui as básicas, mas você deve estar sempre estudando para você estar acompanhando o desempenho do fundo imobiliário. Nos últimos anos, ele pagou bons dividendos. Isso não garante pagamentos futuros, mas te dá uma segurança. Ele tem um histórico passado ali de bons pagamentos de dividendos. Ou seja, você tem que sempre prestar atenção em como está indo o desempenho do fundo imobiliário, tem que estudá-lo e, digo mais, você deve diversificar. Por exemplo, ele é um fundo imobiliário de papel. Aí você não vai ter somente ele na sua carteira, você vai ter também um de tijolo, vai ter também o híbrido. Para quê? Para no caso de que se um fundo imobiliário ir mal, você tem um setor que está indo bem. Ou seja, dificilmente você vai estar desamparado na questão dos seus investimentos, porque você vai ter ali fundos que vão suprir os que estão indo mal, fundos que estão indo muito bem. E eu sempre deixo o alerta, você não vai pulverizar, comprar 10, 20 fundos imobiliários, porque senão vai ficar até difícil. Como é que você vai estar acompanhando essa montoeira de fundo imobiliário? Como é que você vai estar acompanhando todos ali? Você vai ficar o dia todinho no computador pesquisando fundo imobiliário? Aí não dá. Ou seja, tem que ser uma quantidade que você dê conta de acompanhar, de ver como é que está o fundo imobiliário, se está saudável ou não. Então, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal, que eu vou estar trazendo cada vez mais conteúdos aí sobre investimentos, sobre finanças. Para quê? Para você estar prosperando cada vez mais. Bora ganhar dinheiro junto. É nóis. Até um próximo vídeo. Valeu e fui!